Hoje eu vim te dizer o que eu recebi através da oração. Quando esta igreja ora, que clama e implora, Deus responde, irmão. Quando estava no leito, aflita até, sem esperança de viver, a igreja clamou, Deus ouvindo a oração, teve dele compaixão. Oração, 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 nunca é demais. Oração, oração, confia somente que você terá a vitória nas mãos. Quantas vezes muitos dizem que Deus não está ouvindo a sua oração? Murmura e fala que Deus não te ouve, vão. Talvez você saiba, Ele opera quando quer, acredita então. Digo agora você, vale a pena crer no Deus de Abraão. Oração, 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 nunca é demais. Oração, oração, confia somente que você terá a vitória nas mãos. Oração, 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 nunca é demais. Oração, oração, confia somente que você terá a vitória nas mãos. Confia somente que você terá a vitória nas mãos. Confia somente que você terá a vitória nas mãos. Glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo de Deus. Meus caros irmãos e ouvintes, eu quero saudá-los com a graça e a paz do Senhor Jesus na noite deste sábado, dia 22 de novembro. Juntos estamos adentrando no 13º dia deste propósito de oração, que tem sobre o tema o grande clamor no livro da intercessão. E através dessa oportunidade, eu quero engrandecer ao Senhor Deus pela vida de cada um de vocês, louvando sempre ao Senhor pela vida e a perseverança da irmã Mara, seu esposo, o irmão Roberto. O Senhor Deus continua guardando e protegendo vocês. Da mesma forma, meu amigo, irmão Arlan, Deus te abençoe, juntamente com a senhora, sua esposa, irmã Vivian, seu filho Gabriel, que o Eterno continue fortalecendo. Irmão Cláudio Oliveira,
a graça e a paz, meu santo. Deus abençoe a senhora, sua mãe, a minha ovelhinha, linda, abençoada Sônia. Transmite um abraço a ela para mim. Estamos em oração pela saúde dela. Deus abençoe poderosamente a vida da irmã Lucilda. Presente de Deus, a paz do Senhor, boa noite. Que o Senhor Deus abençoe a senhora e toda a sua família. E já nessa oportunidade, eu quero saudar meu amigo irmão Dinésio, juntamente com sua esposa, a irmã Zélia, os filhos, tanto Denis e o Denilson. Deus os abençoe. Irmã Dulce, Deus abençoe a senhora, seu esposo, o irmão Geraldo, no nome de Jesus. Meus irmãos, chegamos ao 13º dia, penúltimo dia do nosso propósito, que com a permissão do Senhor Deus, amanhã estaremos finalizando um período de 14 dias de oração, tanto dentro do vale, tanto aqui com vocês. 13 dias na perseverança, 13 dias aprendendo com o Espírito Santo acerca da intercessão. E você aprendeu muito. É algo que eu preciso esclarecer a você de suma importância, tá? Acerca da oração e intercessão. Irmãos, oração é diferente de intercessão. Pastor, mas as duas não são oração? Sim, mas são diferentes. Tá? Oração e intercessão. A oração intercessória é diferente de que uma oração, como um exemplo. Vou orar. Você vai orar pela sua vida, você vai orar pela sua saúde, você vai orar pela sua vida financeira, você vai orar pela a sua vida espiritual. Isso é uma oração. Mas quando você começa a orar colocando a segunda pessoa, a terceira pessoa, aí passa a ser oração intercessória. Porque você já não está orando mais para a sua pessoa, você já está orando pela segunda pessoa. Então, quando você se coloca orando por alguém, você já está se colocando na posição de intercessor. Então, ou seja, a palavra certa não é orar por você, a palavra certa é eu vou interceder junto ao Senhor pela sua vida. Então, essa é a palavra certa, a colocação certa, ou seja, intercessão. Então, ou seja, eu vou orar. Quando você ora pela sua vida, você está orando. Quando você ora pela vida de outro, você está intercedendo. Então, dentro desse propósito que nós estamos aqui, hoje nós vamos entender, tá, o que é orar e o que é interceder dentro de um tópico que o Senhor Deus colocou no meu coração. Irmã Rosalina, Deus abençoe, boa noite e a paz do Senhor Jesus. São 21 horas com mais 11 minutos só. Lembrando, tá, ontem eu me convoquei aqui na questão dos dias, tá, mas a data continua a mesma, se o Senhor Deus assim nos permitir. No dia 25, 26 e 27. Tá? Coloca aí na sua agenda, coloca aí o seu relógio para despertar, o seu despertador. Por quê? Você vai colocar para despertar 2h50, porque às 3 horas, permitindo o Senhor, da madrugada, estaremos aqui. Tá? A minha madrugada com Deus. Só repetindo, 25, 26 e 27. Eu falei que era na madrugada de domingo para segunda, mas conferindo, não é. É na madrugada de segunda para terça. Tá? Então, segunda para terça, na madrugada já de terça-feira, dia 25, você vai estar orando comigo, ao vivo, como vive o Senhor, o nosso Deus. Amanhã, permitindo o Senhor, às 21 horas, estaremos finalizando, às 22 horas, estaremos finalizando esse propósito de 14 dias. Se você não enviou os nomes ainda de alguém que você sentiu no coração, ou até mesmo membro da sua família, alguém conhecido, pode enviar que nós estaremos orando no nome do Senhor
Jesus. Então, só lembrando, na madrugada de terça-feira, no caso, de segunda para terça, já na madrugada de terça, às 3 da manhã, coloca aí para você estar orando comigo, mas coloca um propósito, tá? E nunca esqueça, oração é quando você começa a orar por você. Mas quando entra a segunda pessoa, já não é mais uma oração, é uma intercessão, ou seja, uma oração intercessória. Nunca esqueça disso. Aleluia? Por quê? Porque nós vamos ler agora Gênesis capítulo 25. Gênesis capítulo de número 25. O texto narra a história de um homem que veio de uma linhagem de milagres. Uma linhagem de milagres. A Bíblia nos aponta no Velho Testamento que quando o Senhor Deus se manifestava, tanto no livro do Êxodo, capítulo 3, quando ele se manifestou a Moisés, ele disse: eu sou Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Você já parou para analisar por que essa expressão, né, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó? Porque o Senhor Deus se manifestava assim? Porque ele não falava: eu sou Deus de Abraão, de Isaque, Jacó, Elias, Moisés, Jeremias, Isaías? Porque ele fala dos três. Eu vou falar ao seu coração, tá, através do Espírito Santo, vou te explicar por que ele se manifesta no Velho Testamento, principalmente para Moisés, acerca: eu sou Deus de Abraão, de Isaque e Jacó. Abraão, ele se casa, ele era casado com Sara. Sara era estéril. Aí vem Abraão, casado com Sara, Sara estéril. Aí vem Jacó, casado com Raquel, Raquel estéril. Aí vem Isaque, casado com Raquel, vamos lá, só voltando. Abraão, casado com Sara, Sara estéril. Aí vem Jacó, tá? Casada com Raquel, estéril. Aí vem um homem chamado Isaque, casado com Rebeca. Então, só para que você entenda, Sara, Raquel e Rebeca. As três eram estéril, tá? Casado com Abraão, Isaque e Jacó. As três estéril, e o Senhor Deus se manifesta: eu sou Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Ou seja, dizendo: eu sou Deus de milagre na vida de Abraão, eu sou Deus de milagre na vida de Isaque, e eu sou Deus de milagre na vida de Jacó. Ou seja, eu sou Deus do impossível. Eu sou Deus que faço o que ninguém pode fazer. Então o Senhor Deus está se revelando, dizendo: eu sou Deus de milagre. E a pergunta que não quer se calar: você crer nesse Deus de milagre? O Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó? O Deus Sara estéril, o Deus de Rebeca estéril, o Deus de Raquel estéril? E as três tiveram filhos. Então para e pensa. Vamos lá. Dentro do texto, nós vamos ver aqui, um exemplo. Sara teve um filho só, Isaque. Só que, quando eu olho para Jacó, Jacó tem 2 filhos, né, gêmeos. Aí eu vejo Isaque também tendo 2 filhos, né? Jacó tem ali 2 filhos, chamado José, tá? E o seu irmão Benjamim, 2 irmãos. Aí eu vejo, da mesma forma, uma mulher chamada Rebeca, tendo 2 filhos, tanto os 2 filhos chamados Isaque, né? Ismael e Esaú. Então vamos para o texto. No capítulo de número 25, versículo 21, nós vamos ler o texto para que você entenda o poder da intercessão. Vamos lá. Gênesis 25, 21. Isaque orou ao Senhor em favor
de sua mulher, pois ela não podia ter filhos, pois a mesma era estéril. O Senhor atendeu a sua oração e Isaque, a sua mulher Rebeca, ficou grávida. Interessante, vamos lá. Hoje eu quero falar a vocês, por intermédio do Espírito Santo, o poder da intercessão pode romper barreiras da fertilidade espiritual. Trazendo esse tópico, tá? Isaque orou. Eu posso tirar o nome, a palavra orou, e colocar intercedeu, porque ele intercede pela sua esposa. Lembra-se, lá no livro de Gênesis, no capítulo 30, 31, 32, quando Raquel, ela chega até o seu esposo Jacó e diz assim: Jacó, dai-me filho, senão eu morro. Ela estava dizendo: intercede a Deus para ele me dar um filho. Porque uma mulher sem filho no Velho Testamento é uma mulher sem história, é uma mulher sem vida. Então, dentro do texto aqui, eu estou mostrando a vocês o poder da oração intercessória. Isaque intercede ao Senhor pela sua esposa Rebeca. O clamor que rompe a esterilidade espiritual e adentra no mundo físico. O texto que nós lemos, ele nos traz essa revelação. A esterilidade é uma realidade. Sim, mas não é o fim. O texto nos aponta que esta mulher era estéril como a sua sogra. Ela era estéril como a outra. Mas o que me chama a atenção é que Isaque, sabendo que a sua mãe era estéril, e ele diz: não vai ficar assim. Eu vou colocar diante do Deus que visitou a minha mãe. Pois o Deus que visitou a minha mãe e fez o milagre acontecer na vida dela e me gerou, eu vou clamar ele também para fazer o mesmo milagre na minha vida e na vida da minha esposa. Irmãos, quando você nasce do fruto do milagre, o milagre fica estampado em sua vida. O que eu quero dizer a você é que você é fruto de milagre. E se você é fruto de milagre, você vai apresentar diante de Deus. Você que está me ouvindo nesta noite, você era treva. Você vivia nas noitadas, você vivia nos pagodes, ou você vivia em lugares que entristecia Deus, mas um dia, através da intercessão de alguém, a cegueira caiu e hoje você está na luz. Mas quem sabe o seu filho está nas trevas, quem sabe a sua filha está nas trevas, quem sabe alguém ligado a você está nas trevas. Então o que você vai fazer? Você vai interceder dizendo: Senhor, eu sou o fruto de milagre, eu estava nas trevas, hoje o meu filho está nessa situação, a minha filha está na sua situação, então Senhor, eu sou fruto de milagres, então eu quero ver esse milagre acontecer na vida do meu filho. Aragash Andelas. Aleluia. Foi o que aconteceu com Isaque. Isaque, sabendo da história, do sofrimento, da luta, da experiência que a mãe dele teve, Sara, o que ele faz? Ele entra diante do Senhor e fala: minha esposa é estéril. A minha mãe também era. Mas eu estou aqui diante de ti. Irmãos, eu quero mostrar a você, se você tem uma vida de uma experiência com Deus de Abraão, com Deus de Isaac, com Deus de Jacó, está na hora de você colocar essa experiência diante de Deus para viver o sobrenatural com Ele. É algo muito sério, de suma importância para a sua vida.
O texto nos aponta: Isaac orou, o Isaac intercedeu pela sua esposa, que era estéril, e o Senhor Deus respondeu a sua oração e ela engravidou. Vamos lá. Rebeca era estéril. Isso representava o quê? Limitação humana. Quantas vezes, tanto eu e você, somos limitados devido a alguma situação, devido a algum problema, então gera uma esterilidade. Ou seja, você não consegue produzir, você não consegue dar fruto, você não consegue ser uma pessoa bem-sucedida, são esterilidade. Então o que acontece? Acontece que são pessoas que não conseguem produzir. Só que eu quero falar algo muito sério para o teu coração. O que, pastor Anderson? A Bíblia nos afirma em João, no capítulo 15, versículo de número 16, o Senhor dizendo: não foi vós que escolheste a mim, mas eu que escolhi a vós. E vais deis fruto. Por quê? Porque é o seguinte: o Senhor Deus, ele é a árvore, e nós somos os ramos. Ou seja, o Senhor é a videira verdadeira. João 15. O Senhor Deus é a videira verdadeira e nós somos os ramos, porque sem Ele nada podemos fazer. Então, se eu e você somos frutos de milagre, então nós podemos clamar ao Deus de milagre para realizar em nossas vidas ou através das nossas vidas. Porque Isaac viveu esse milagre. Então, está na sua mente, na sua vida, no seu sangue. Se eu sou fruto de milagre, então eu vou interceder ao Deus do milagre para vivenciar o milagre na vida da minha esposa. Você está me entendendo? Então, por ela ser uma mulher estéril, isso representava que limitação humana. Porque, irmãos, uma pessoa estéril, ela pode tentar inseminação, ela pode fazer todos os recursos que não consegue. Quantas vezes pessoas aí que são estéreis tentaram e nada. A única forma que eles conseguiram é adotar. Mas quando apresentou diante de Deus, que eu conheço pessoas que eram estéreis confirmadas. E o Senhor Deus fez um grande milagre e elas engravidaram. Então eu digo a você, o Senhor Deus de Abraão, de Isaac e Jacó é o mesmo Deus de hoje e de eternamente, como Hebreus no capítulo de número 13, versículo 8, nos aponta. Isso o Senhor Deus está me trazendo nesta noite, uma palavra de esperança, de fé, de confiança e perseverança, por intermédio da oração intercessória. Vamos lá. Limitação humana são aquilo que você já não tem mais condições de fazer. Aquilo que, humanamente falando, você é incapaz de fazer. Mas quando eu olho para o texto, eu vejo que Isaac, olhando para a situação da esposa, repetindo, sabendo que ele tinha histórico na vida e na família de milagres, ele disse: não, eu vou buscar o Senhor, eu vou apresentar a Ele. E Ele está falando com você nesta noite. Não duvide. Não duvide da oração intercessória. Não duvide. Creia somente. Outra coisa importante, obrigado, Dinésio, pelo texto. Outra coisa importante, portas que pareciam fechadas, permanente. Existem áreas na vida de pessoas que ficam estéreis. Quem sabe eu estou falando com alguém nesta noite. Na sua vida sentimental, que envolve o seu lado amoroso, estéril.
a sua vida espiritual, ministerial, estéril, ou seja, infrutífero. Muitas vezes se sente inútil, se sente inválida, inválido, se sente incapaz, se sente menor, desprezado, porque não consegue dar fruto. Quem sabe até no meio dos seus familiares são desprezados, são rejeitados, porque não dá fruto. O irmão se destaca, a irmã se destaca e você não. Então eu quero dizer ao seu coração nesta noite, quem sabe alguma área da sua vida está infrutífera, ao ponto de não conseguir. E aí você começa a ficar frustrado, mas nesta noite o Senhor Deus está apontando que há milagre, porque uma esterilidade não significa que é o fim, porque o Deus de milagre é aquele que pode mudar a sua situação a qualquer momento. Vamos lá. Ao ver o texto aqui, eu começo a entender que alguns tópicos na vida de muitas pessoas estão estéreis. Tem ministérios, tem famílias que estão infrutíferas, ou seja, travadas, tem emoções bloqueadas, tem finanças secas, são tudo infrutífero. Uma vida financeira ativa, você vai frutificar, porque vai ter condições de produzir. Uma família restaurada, uma família sólida, é uma família que vai transmitir segurança para outras. Ao ponto de pessoas olhar para você e dizer, nossa, como é que eu faço para minha família ser igual à sua? Então são espelhos. Ministérios travados vai levar pessoas a frustrações. Então, ou seja, emoções bloqueadas vai levar pessoas a se adoecerem. Mas o Senhor, nesta noite, Ele está mostrando para você, pode ter um período de infertilidade, mas isso não é o fim. Por quê, pastor? Porque eu aponto a você que tanto tem vidas espirituais sem frutos, mas a esterilidade não é uma sentença. Não, pastor, não. Eu orei hoje pela manhã nesse sentido, eu ministrei ontem sobre isso, tá? O Senhor Deus, através de um clamor, através de uma intercessão, o que Ele faz, pastor? Ele remove sentença. Então, ou seja, a esterilidade não é uma sentença. Sentença é um decreto que não tem como revogar. Sentenciado, condenado, acabou. Não tem mais apelação. Não tem mais recursos. Mas, diante do Senhor nosso Deus, é diferente, aleluia. Porque eu apontei a vocês aqui, ao longo desses 12 dias de live, que através da oração intercessória, ou a tua oração que você busca em Deus, Deus é poderoso para reverter, anular a sentença. E eu aponto a vocês nessa noite, mas a esterilidade não é uma sentença, o cenário para um milagre. Eu digo a você, a esterilidade não é uma sentença, é um cenário para um milagre. Agora eu lhe pergunto, aleluia, você está preparado, preparada para o milagre? Porque é o seguinte, uma mulher que é estéril, já fez de tudo e mais um pouco, e não conseguiu. E de repente, uma luz surge. E aí, através dos recursos humanos, ela não conseguiu engravidar. E uma bela noite de núpcias, como Ana, e aí
naquela primeira noite, normal. Ficou ali naquele clima amoroso. E aí, depois de 3, 4 dias, 5 dias, veio um enjoo. Começou a sentir umas dores nas costas. Aí 1 semana, 2 semanas, 3 semanas. Tudo que come, o estômago embrulhava. Vão fazer o exame. E faz o exame. E aí, de repente, o esposo já olha. Você está gestante. Não, mas não tem como. Olha quantos anos. E de repente, quando faz o exame, deu positivo. Agora eu estou falando a você. Você está numa situação que tentou vários anos, bateram nessa porta e a esterilidade continua. Vários anos tentando uma promoção, vários anos tentando crescer, vários anos tentando adquirir, vários anos tentando viajar, vários anos tentando, buscando e até mesmo buscando uma transformação, libertação, uma esterilidade, nada, mas aí de uma noite para o dia as coisas já começam a mudar. E aí você começa a sentir algo diferente acontecendo dentro de você. Ei, sabe o que o Espírito Santo acabou de falar comigo? Filho, toda pessoa estéril, o milagre começa de dentro para fora. Ei, meu Deus, se você está entendendo, você já vai deixar uma palavra aí, glória a Deus, aleluia, amém. Por quê, pastor? Porque é o seguinte, a gestação, ela não começa de fora para dentro. A gestação, ela começa de dentro para fora. Então, ou seja, o milagre na sua vida vai começar de dentro para fora. Deus vai trabalhar dentro de você, no seu emocional, no seu psicológico, no seu sentimental, tá? No seu temperamento, na sua personalidade. Deus vai trabalhar de dentro para fora. O maior milagre começa aqui dentro. E o Senhor está dizendo a você, irmãos, vai começar a acontecer transformação no seio da sua família, que você vai falar, nossa, você está diferente, você está mudando, a barriga está crescendo. Não, querido, é uma transformação. O filho que usava droga já não vai usar mais. A filha que estava afastada já voltou para os caminhos do Senhor. Aquilo que não funcionava começa a acontecer, e receba essa palavra, porque eu estou profetizando e eu creio. Aleluia, aleluia, glória a Deus, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, aleluia, aleluia, aleluia. Então a palavra é: a esterilidade não é uma sentença, ela é um cenário para o milagre. Milagre é esse que começa de dentro para fora. Toma posse. Isaac, dentro do tópico aqui que nós vamos estar orando, Isaac não aceitou. Uma coisa é você se acomodar. Outra coisa é você cruzar os braços, sabendo que tem uma arma, que é a oração, que é a intercessão. Então, ou seja, Isaac, ele não aceitou, ele não cruzou. Por quê? Porque ele é fruto de milagre. Irmão, quem é fruto de milagre, ele nunca vai aceitar a situação sabendo que Deus é o Deus que pode fazer.
E o adversário da nossa alma, ele vai querer jogar na sua mente, vai querer te escravizar dizendo: não adianta orar, não adianta clamar, não adianta suplicar, não adianta fazer propósito, não vai acontecer. Aí você fala: não, demônio, não, infeliz. Por quê? Porque eu sou fruto de milagre. Se eu sou fruto de milagre, o meu filho também será, a minha filha também será, o meu esposo também será, a minha esposa também será, o meu casamento, a minha casa, a minha família será fruto de milagre. Só quem crê. Só quem crê. Aleluia. Aleluia. Então, Isaac, ele não aceitou a esterilidade da esposa. Por que não? Porque ele sabia a esterilidade da sua mãe. E ele, sabendo a história, porque provavelmente a mãe contou, o pai contou. Então ele se depara com a situação daquela, ele disse: não, o Deus que meu pai me ensinou a servir é um Deus de milagre. Então eu não vou me acomodar, eu vou buscar ele, eu vou orar a ele, eu vou interceder. E assim ele fez. Assim ele fez. E eu digo a você que está ao alcance desta live: não desista. Não deixe de interceder. Não deixe de clamar. Vai ter surpresa. Volto ao que eu disse. O milagre começa de dentro para fora. Você vai ver mudança nesse corpo. Quando eu falo do corpo, você vai ver mudança nessa pessoa. Você vai ver a transformação na vida dessa pessoa. Porque toda gestante, começa a mudar. O corpo já não é mais o mesmo. Algumas até enchem um pouquinho ou engordam um pouco. Umas fica irreconhecível. Vai haver mudança. Vai haver mudança. Vamos lá. Então, o que ele faz? Ele clama ao Deus de Abraão, ao Deus de Isaac e ao Deus de Jacó. O Deus de Isaac é o Deus que fez o milagre na vida da sua esposa, Rebeca. Vamos lá. O texto é claro. Isaac orou. Em outras palavras, Isaac intercedeu ao Senhor pela sua companheira. Escuta. Ele não terceirizou, mas ele coloca diante de Deus a responsabilidade da intercessão. E ele foi diante do Senhor. E ele intercedeu. E eu vou ler o texto de novo. 25, 21 de Gênesis. Isaac orou ao Senhor em favor da sua mulher, pois ela não podia ter filhos. O Senhor atendeu às orações de Isaac e a sua mulher, Rebeca, ficou grávida. O texto aqui nos afirma que o Senhor ouviu as intercessões de Isaac. Ou seja, ele não orou uma vez só. Ele não intercedeu uma vez só. Porque o intercessor, ele não ora uma vez e cruza o braço. O intercessor, ele intercede até a bênção chegar. Lembra do texto que nós lemos lá em Êxodo, capítulo de número 17, verso 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, quando Moisés, Arão e Hur sobem o monte para orar pela vida de Josué, quando ambos, tanto Hur e tanto Arão, pega os braços de Moisés, levanta ao céu e vai até o pôr do sol segurando. Ou seja, o intercessor, ele não ora só um período e um momento, ele continua na intercessão até ver o milagre acontecer.
como a igreja de Atos, capítulo 12, orava a Deus incessantemente pela vida de Pedro. É assim que eu e você devemos que orar. Como Isaac orou, clamou, suplicou pela sua esposa, eu e você temos que clamar pelo aquilo que nós temos colocado diante de Deus. Não desista. Ainda que a resposta não venha de imediato, não desista. Porque o texto nos aponta que Isaac, o Senhor Deus, ouviu as suas orações. Se ouviu as suas orações, então ele orou mais do que uma vez. Ele intercedeu mais do que uma vez. E você já quer parar pelo meio do caminho? É por isso que nós estamos no propósito de 14 dias. Não são orações repetitivas, mas são orações perseverantes. Isso é o diferencial diante daqueles que acreditam no poder da oração intercessória. Vamos adiantar devido ao horário. Ele entendeu que existe coisa que só muda com a intercessão perseverante. Aí eu me lembro de Romanos, capítulo 12, versículo 12, diz o texto: alegrai-vos na esperança, sede paciente na tribulação e perseverai na oração. Aí eu me lembro de Efésios, capítulo 6, versículo 12, orando em todo tempo. Versículo 18, orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito e perseverando. Olha só. Então, quando eu vejo o texto que diz, existe coisas que só muda por intermédio da intercessão perseverante. Intercessão é guerra espiritual. Se você não entender isso, você passa a ser uma presa fácil. Se você não entender isso, você passa a ser uma presa fácil. A intercessão é uma guerra espiritual. Escuta, quem ama, ora. Quem crê, insiste. Se eu fosse você, eu segurava essa palavra e dava um glória por ela. Porque eu vou repetir. Quem ama, ora. Vou trocar a palavra orar aqui. Quem ama, intercede. Quem ama, intercede. E quem crer, insiste. Essa pessoa que você intercede por ela, ainda que as atitudes dela, ainda que as atitudes dele te entristeça, mas você não para, você insiste. Por quê? Porque você ama. E por você amar, você recebe a essência divina. Por quê, pastor? Porque Deus é amor. Então, quem ama, intercede. Eu amo tanto que eu intercedo. Eu amo tanto que eu intercedo pela vida daqueles que eu tenho amor. Por que eu intercedo pelas almas? Porque eu amo as almas. Porque Deus é amor. E porque eu insisto, porque eu creio, porque eu insisto. É isso que você tem que entender na tábua do teu coração. Ainda que você vê a pessoa entrando pelo caminho errado, a pessoa cabeça dura, a pessoa difícil de lidar, mas você intercede porque você ama, você clama porque você ama, e se você ama é porque você crê, e você crendo você insiste. E por que você insiste? Porque você sabe que o Deus que você busca é um Deus que responde. E te prepara, Arlan. Prepara, porque o Senhor Deus vai te surpreender. E tu verás que valeu a pena interceder. Prepara, irmã Lídia. Prepara, irmã Mara. Prepara, irmã Ana. Prepara, Isaete. Prepara, Ivonete. Prepara, irmã Lucilda. Prepara, irmã Rosalina, irmão Cláudio, irmão Dinésio. Prepara, irmã Zélia, irmã Dulce. Vocês preparam, porque o Senhor
vai surpreendê-los por intermédio da oração, da intercessão. Prepara-te, irmã Nilda, em nome do Senhor Jesus. Dobra atenção. Isaac nos ensina que milagres são liberados quando alguém se coloca na brecha. Rebeca, ela não conseguia orar pedindo a Deus um filho. O emocional, o psicológico, lembra de Marcos capítulo 9, versículo de número 22, 23, 24, quando o pai chega até o Senhor Jesus e disse: ajuda-nos, ajuda a minha incredulidade. Em outras palavras, a minha fé não é suficiente para ver o milagre acontecer, porque desde a infância eu tenho acompanhado meu filho se jogar na água e se jogar no fogo. Mas se tu pode fazer alguma coisa, nos ajude. Tem pessoas, escuta, tem pessoas que elas necessitam da sua e da minha intercessão, porque elas mesmas não têm mais forças. Não têm mais forças. Tem esposas ou esposos que já não têm mais força, porque estão orando tanto e o esposo não muda. Estão orando tanto e a esposa não muda. Ora tanto, o filho não muda. Ora tanto, a filha não muda. Ora tanto que tem situações que não mudam. Só que a intercessão daqueles que o Senhor Deus permite entrar na sua vida faz algo acontecer. Quem sabe é a sua fé que está estéril. Quem sabe é a sua confiança que está estéril. É a sua esperança que está estéril. Mas isso não te dá o direito de desistir. Isso não te dá o direito de desanimar. Porque que do outro lado tem alguém. E esse alguém, pela infinita misericórdia do Senhor, é o pastor Anderson de Souza, que está intercedendo ao Senhor pela sua vida. Foi o que eu falei ontem. Eu não tenho ouro e não tenho prata, mas o que eu tenho eu lhe dou. Ou seja, lembrarei de ti nas minhas orações, sempre lembrando de ti em minhas orações. Então, Isaac se coloca na brecha, intercedendo pela vida da esposa. A oração move o sobrenatural. O texto que nós lemos diz que o Senhor ouviu. Ele não somente ouviu, porque ele ouve as nossas orações, ele respondeu. Uma coisa é ouvir. Muitas vezes você pode ter essa experiência dentro de casa. Você chama o seu esposo, ou chama a sua esposa, um filho, uma filha, aí você chama uma, duas, aí ele não responde, aí você pergunta: filho, você não ouviu? Eu ouvi, então por que você não respondeu? Ó, porque o sinônimo de ouvir é uma resposta em cima de uma pergunta. Então, Deus ouve. Aqui no texto nos afirma, e Deus ouviu, mas também respondeu. Como em Atos capítulo 10, quando o anjo visita Cornélio, o Senhor Deus diz assim, ó, na pessoa do anjo: o Senhor Deus me enviou, pois ele ouviu as tuas orações e respondeu a mesma. Ó, então, ou seja, Deus ouve e responde. E aqui no texto nos afirma, Deus ouviu, ou seja, a oração move o sobrenatural. O Senhor Deus não fica indiferente a um clamor sincero. Ele faz o quê? Onde há oração, há resposta. Onde há intercessão, há resposta. Onde há intercessão, há intervenção divina. Aonde há oração, intercessão, a resposta. Aonde há intercessão, há intervenção divina.
Nós já vamos orar devido ao horário. Onde há clamor, há transformação. A resposta do Senhor Deus para nossas vidas é: ora, insiste, e tu verás a glória de Deus. Eu creio, eu acredito. E se você crer... Atenção, Brasil. Agora, o que Jesus falou para Marta? O Anderson de Souza convida você a fazer 11, parte da maior corrente 40, de oração do Brasil. De João. Nesse momento, se crês, pare tudo que você estiver verás fazendo e levante um a clamor. glória. Assim como a Bíblia diz em Mateus capítulo 21, versículo 22. E tudo que pedires na oração, crendo, o recebereis. Momento da oração, com o pastor Anderson de Souza. Glorioso Deus, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Como é bom estar em Tua presença. Hoje, dia 22 de novembro, estamos no 13º dia deste propósito de oração. 13 dias consecutivos, Pai, ininterrupto, clamando, suplicando, intercedendo. É por isso, Senhor, nosso Deus e Pai, que eu venho humildemente pedir o perdão dos pecados, das falhas e das fraquezas. Do outro lado, meu Deus, tem o teu servo e a tua serva que ora comigo. Perdoa eles. Perdoa para que a nossa oração não seja bloqueada, impedida e neutralizada no mundo espiritual. Hoje, Senhor nosso Deus, colocamos uma vez mais a vida de vários irmãos e vidas que estão aqui escrito no livro da intercessão. Sim, Pai, pois eu só quero, ó Deus, te agradecer. Pois, Pai, assim como Isaac intercedeu pela vida da sua esposa, meu Deus, nos colocamos hoje na posição de intercessor para interceder pela vida das famílias, dos lares, das pessoas, meu Deus, que em alguma área da sua vida está estéril. Meu Senhor, eu creio, pois intercedemos neste momento. Pai, eu te clamo, pois aonde houver uma esterilidade espiritual, emocional, familiar, financeira, ou até mesmo, Senhor, ministerial, entra, meu Deus, com a sua vida. Sim, Pai, pois a sua palavra nos afirma em João 10:10, a parte B, que o Senhor Jesus veio para dar vida e vida com abundância. Senhor, toca agora nas áreas que estão travadas. Abre, meu Deus, úteros espirituais. Meu Deus, desfaz, meu Pai, as cadeias, meu Deus, ó Pai, de impossibilidades, meu Senhor. Tira, meu Pai, o peso, meu Pai querido, da esterilidade. E libera, Senhor, meu Deus, oh, meu Deus, a faculdade, meu Pai do céu. Sim, Pai, que a semente da resposta começa a brotar. Meu Deus, que a semente do milagre, meu Deus, começa a ser gerado em nome do Senhor Jesus. Pai, aquela pessoa, meu Deus, que está estéril, meu Deus, na área da saúde,
meu Deus, que está hospitalizada, meu Deus, pessoas, meu Deus, como a Gabriela, pessoa, meu Deus, como, ó Pai querido, a Laura Correia, pessoa, meu Deus, como o Gerson, pessoas, meu Deus e meu Pai, como está, ó Pai, agora, sobre, meu Pai, orientação médica, meu Deus, a Axa, meu Deus, a sua mamãe Juliana, oh grande e eterno Deus, eu apresento em tuas mãos essas pessoas e acreditando que alguma coisa o Senhor há de fazer na vida delas, em nome do Senhor Jesus, meu Senhor e meu Pai, eu te peço, em nome de Jesus Cristo, assim como tu ouviste a oração de Isaac, ouve também, meu Pai, as nossas orações, ouve também o nosso clamor, Senhor, em nome de Jesus. Oh, meu Deus, e tudo, meu Pai, que parecia morto, ó Deus, parado, ou até mesmo, Senhor, meu Pai, improdutivo, meu Deus, começa a ser gerado agora. Meu Senhor, eu creio, meu Deus, que brote vida, meu Deus, aonde, meu Pai querido, havia secura. Meu Deus, que surge, meu Deus, resposta aonde havia silêncio. Meu Senhor, que venha o milagre aonde havia impossibilidade, Senhor, sobre a vida dessa pessoa que eu oro agora, que eu clamo agora. Pai, esse livro que aqui está, meu Senhor, são muitas páginas com vários nomes escritos. Meu Deus, a tua palavra nos afirma, ó Deus, que Isaac intercedeu, Senhor, pela vida da tua esposa, meu Pai. As suas intercessões, ou seja, não foi uma vez só, meu Pai. É o que eu estou fazendo aqui com teus filhos. Nós já estamos há 13 dias orando, 13 dias te suplicando, 13 dias, Pai, intercedendo por cada causa, intercedendo por cada situação, intercedendo por cada pessoa, meu Senhor. E eu creio, em nome do Senhor Jesus, grande Deus, que algo irás, ou já está acontecendo nesse exato momento. Ainda que nós não estamos vendo, enquanto estamos aqui orando, o Senhor já está trabalhando, Pai. Eu creio, meu Deus, enquanto nós estamos aqui orando, o milagre começa a acontecer, se manifestar de dentro para fora. Meu Deus, e eu profetizo que todos aqueles que estão orando comigo e todos aqueles que enviaram os nomes, meu Deus, vão começar, meu Deus querido, a perceber a mudança e a transformação na vida dessa pessoa. Meu Deus, esses são os sintomas na vida de uma gestante: mudança, transformação. E eu creio, meu Deus, que não vai ser diferente na vida daqueles que clamam comigo neste momento. Pai, assim, meu Deus, eu oro. Assim eu entrego nas suas mãos e acredito, meu Deus, no poder da oração intercessória, pois assim, meu Pai querido, nós, meu Pai querido, acreditamos no Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. Senhor, a mãe ora comigo, a tua filha, a irmã Graça Araújo. Ora pela vida, intercede pela vida da filha. E assim eu creio que algo irá acontecer. Receba, meu Deus, a nossa oração intercessória. Pai, visita, meu Pai, a saúde da Sônia. Meu Deus, visita a pressão dela. Meu Deus, visita a estrutura, meu Deus, de cada um dos teus filhos. Meu Senhor, toma a saúde da tua filha por completo. Pois assim eu continuo crendo, entregando tudo nas tuas mãos, para a glória de Deus, e abençoando a cada um dos teus filhos, em nome do Senhor Jesus. Amém. E através do Espírito Santo, e graças a Deus. Louvado, engrandecido
seja o nome do Senhor nosso Deus. 22 horas com mais 2 minutos. Você que acabou de orar comigo, você que acredita no poder da oração intercessória, agora eu vou lhe convidar a manifestar a fé, pegando o seu copo com água. O meu já está aqui na palma das minhas mãos. E juntos vamos apresentar ao Senhor em nome de Jesus. Pai, continuo crendo, continuo acreditando no Deus que tudo pode. Junto com teu filho, a tua filha, eu apresento nesta noite este copo com água. Peço ao Senhor, Criador do céu e da terra, que estenda suas mãos poderosas e pela fé, meu Deus, que uma vez nos foi dada, eu consagro esta água em nome do Senhor Jesus e crendo através do Espírito Santo que algo sobrenatural aconteça, pois estamos perseverando e acreditando no nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Só você que crê, faça conforme o Senhor te orientou. Graças a Deus que nos dá a vitória em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Oh, glória a Deus. Chamando a sua atenção, por favor, e já finalizando, eu quero só lembrar a vocês que na madrugada de terça-feira, dia 25, coloca o seu relógio para despertar. Mas não levanta assim de qualquer jeito, não. Faz um propósito com o Senhor. Senhor, eu vou entrar nessas 3 madrugadas, porque eu preciso de uma resposta. Eu preciso de uma direção. Eu preciso de algo na minha vida ou na vida de alguém que você vai interceder. Então eu convido a você para unir a sua fé à minha. E com a permissão do Senhor Deus, eu estarei ao vivo, como vive o Senhor, às 3 horas da manhã, na madrugada de terça-feira, com o tema A Minha Madrugada com Deus. Vão ser 3 madrugadas, das 3 horas às 3 da manhã. Vem orar comigo. Irmãos, eu já falei e repito, se eu estou de pé há quase 28 anos na presença do Senhor, é porque eu tenho vivido a minha vida de oração. E a oração é a base, é o sustento, é a estabilidade para a sua vida. Quem não ora não tem vida. Ele apenas existe, ele não vive. Porque a oração é uma questão de sobrevivência. Então, ora, busca. A palavra de Deus ela vai te dar uma estabilidade, de um conhecimento, de se aproximar de Deus Pai. Mas a oração é a que te dá a base para você caminhar com Cristo Jesus. Então não deixa de orar, não deixa de clamar, no nome de Jesus. Finalizando, amanhã, o último dia, se Deus assim permitir, do nosso propósito. Eu espero você às 21 horas. Eu e você e o Senhor Jesus juntinhos, para a glória do nome dele. Vamos finalizar com a bênção apostólica. Eu vou deixar aqui para a sua meditação. Deixa eu abrir aqui, por favor. Me dá um segundinho só. Que eu vou abrir aqui para você meditar. Cadê o salmo que eu estava... Cadê Jesus? Onde está ele? Achei. Medita no Salmo de número 106. Salmo 106.
e 6. Leia com atenção, por favor. Obrigado mais uma vez, meu amigo Mondinésio, pelos links. Você que ainda não se inscreveu no meu canal do YouTuber, aí está o link, tá? PR, o Anderson de Souza, se inscreva, tá? Porque ali tem muito conteúdo que vai te edificar para a glória de Deus, o nosso Senhor. Eu quero agora que você encurva sua cabeça, por favor, e vamos finalizar com a bênção apostólica. Que o grande amor de Deus, a graça de Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo esteja sobre a vida de cada um de vós. E aqueles que aguardam a breve volta do Senhor Jesus, diga comigo, amém. Faz assim com as suas mãos, a bênção sacerdotal. Como ministro do Senhor Deus, profetizo eu que o seu domingo venha ser um domingo de livramento, comunhão entre as famílias, paz, vitórias, conquistas e realizações para a glória de Deus Pai, em nome do Senhor Jesus e através do Espírito Santo. Só quem crer, fecha a mão e deixa o seu amém. Que o Senhor vos abençoe, que o Senhor Deus vos conceda a paz, a bênção. Obrigado mais uma vez, irmão Dinésio, por me auxiliar aí, no número da conta Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, o número do Pix. Esse aí são para aqueles que foram tocados pelo Espírito do Senhor em estar nos ajudando com o seu dízimo, com a sua oferta ou com a oferta do mantenedor. Pois a obra do Senhor precisa para dar continuidade. E eu sou muito grato a cada um de vocês. Deus os abençoe. Tenha uma excelente e abençoada noite. E até amanhã, no último dia, se Deus permitir, às 21 horas, eu e você e o Senhor Jesus. Um forte abraço. Fica todos na graça e na paz do Senhor Jesus. Glória a Deus.